Então a aula de hoje encerra o módulo em que nós estamos discutindo as teorias, né, modernas. E o último aqui é Immanuel Kant, que é o autor da chamada teoria, da chamada filosofia crítica, né, ou criticismo. E por isso que o tema da aula de hoje é o criticismo kantiano. Cuidado com a maneira como se escreve aqui, tá? Então vamos à leitura. Em Immanuel Kant, 1724-1804, viveu bastante, né? A palavra crítica significa análise das condições de possibilidade de existência de uma coisa. E a gente para aqui. Isso aqui já tem problema, eu já percebo. Em geral, se usa a palavra crítica para sinônimo de juízo. E normalmente um juízo que aponta um demérito, né? A gente não fala assim, ó, fulano está me criticando, ou seja, ele está me julgando e julgando, atribuindo uma coisa não meritória para mim. O que é um conceito muito restritivo, porque crítica quer dizer juízo mesmo. Crítica quer dizer julgamento. Não é só o julgamento no sentido... Ou vocês estão com o celular, estão acompanhando aí, legal, né? Beleza. Mas aqui, a crítica tem um outro sentido. E que eu confesso que é difícil da gente entender. Porque o sentido é exatamente esse: análise das condições de possibilidade da existência de uma coisa. Como assim, professor? Então, se eu for fazer nesse sentido aqui, uma crítica desse objeto, o que é que eu estou fazendo? Uma análise das condições de possibilidade de existência deste objeto aqui, desse óculos. O que é que eu estou querendo? Eu estou querendo saber o que é preciso acontecer para que isto exista. Então eu estou falando algo de uma pré-existência de uma coisa. Estão compreendendo? A pergunta é, para que isso exista, antes tem que existir o quê? Então a crítica aí tem esse sentido de análise das condições que possibilitam a existência de alguma coisa. Então não parece muito adequado ou sinônimo de crítica como a gente usa. Mas no alemão a palavra crítica tem esse sentido, entenderam? Por exemplo, quando vocês lerem Karl Marx, O Capital, embaixo o subtítulo é Crítica da Economia Política. E o que Marx está perguntando é exatamente isso. Quais são as condições de possibilidade social que permite o capital existir? Então, ele não está ali falando necessariamente para falar mal do capitalismo. Ele está querendo saber como é que isso se origina, como é que isso tem origem. Então, a crítica aqui se remete às origens mesmo, né? Então, compreenderam isso aí? Isso é importante, tá? Porque isso aí é a tal da prova. Tem gente que perde ponto aqui em palavras de cunho técnico, na hora que faz a redação, porque essa palavra tem cunho técnico aqui, por isso que ele está em itálico. E é o que dá nome à aula, criticismo. Tá? Uma palavra o quê? De cunho técnico, você não pode usar outra no lugar. Porque não tem sinônimo. Os títulos da obra do Kant é tudo crítica. Ele põe o nome crítica na frente. Então, se você não entender do que é que significa a crítica aí, vai cair em erro, vai achar que é o que a gente chama de esculhambar alguém, né? Está criticando. Não tem nada a ver, né? Então, ele tem que ser bem preciso aí. Entendido isso, vamos prosseguir, de modo que seu propósito, junto às suas três grandes obras, olha aí, Crítica da Razão Pura, foi a primeira obra dele, a segunda, Crítica da Razão Prática, e a terceira, Crítica do Juízo. Então, o objetivo nessas três obras é analisar as condições de possibilidade, aí, respectivamente, da ciência, da ética e da estética.
Estão compreendendo aí? Então, o Kant, ele pega 3 grandes objetos da sua filosofia. Eu vou estudar a ciência. O que é que eu quero analisar na ciência? Como é que a ciência é possível? Entenderam? O que é que condições possibilitam a existência de ciência? Então ele escreve a Crítica da Razão Pura para tratar disso. Depois ele se preocupa com a ética. E aí esse livro chama-se Crítica da Razão Prática. Ele quer saber quais são as condições que possibilitam a ética, a existência da ética. Inclusive, depois que eu leio esse livro, eu percebo que ética não existe. Porque assim, as condições que ele coloca são tão impossíveis de se estabelecer que a gente é levado aqui que não existe ética no mundo. A impressão que eu tenho. Ciência ainda vai lá. Do jeito que ele fala, é possível a ciência, mas ética é complicado. E no terceiro, ele pergunta, ele indaga sobre a estética, melhor dizendo, sobre os juízos estéticos. Eu não vou entrar nessa seara porque não é na nossa praia. A gente só vai ficar com uma dessas obras, que é a primeira, tá? Eu só vou analisar a Crítica da Razão Pura, que é o que nos interessa aqui. Mas isso justifica porque que toda a filosofia de Kant chama-se de criticismo. Entende? Não é só a questão da ciência que ele está pensando. Ele está pensando várias esferas do saber. Então vamos lá entrar agora na Crítica da Razão Pura. Com efeito, com a Crítica da Razão Pura, com efeito, a Crítica da Razão Pura é uma obra dirigida a determinar os limites da ciência, a demarcar o poder do método científico, a responder à pergunta: o que podemos conhecer? Tá claro aí para vocês que Kant está partindo do pressuposto de que o mundo é dividido em 2 partes: as coisas que podemos conhecer e as coisas que não podemos conhecer. Então você só pode fazer ciência com as coisas que podemos conhecer. Com outras coisas, aquelas que não se podem conhecer, ele vai dizer aqui quais são elas. Quanto a isso, não se pode fazer ciência. É isso que Kant vai tentar responder. Por isso que é muito interessante ler a obra dele. Como assim, Kant? Que coisas são essas que a gente não pode conhecer? E quem é você para nos dizer isso, né? Não é estranho alguém chegar e dizer isso? Você não pode conhecer. Não é possível conhecer. Convenhamos, é um livro interessante de se ler, né? Então vamos tentar ver o que é que Kant nos diz, né? E se ele tem razão. Essa é a primeira objeção que os filósofos fizeram a Kant. Como é que você fala de algo que não podemos conhecer? Então como é que você conhece isso? Né? Como assim? Que direito você tem de falar de algo que não se conhece? Fica parecendo que Kant tem acesso a certas coisas que não é pela via do conhecimento. Quem assistiu à aula passada da extensão já deve ter a resposta. É que saber e conhecer são coisas diferentes, né? Então, tem coisas que você sabe, mas não conhece. Porque parece que para Kant o ato de conhecimento envolve uma relação sujeito-objeto. Mas nem tudo eu posso fazer isso. Por exemplo, eu não posso me colocar como objeto diante de mim para me conhecer. Então, eu não posso me conhecer. Eu posso saber de mim. Eu me sinto. Eu sei de mim, mas me conhecer eu não posso. Eu posso fazer o esforço nesse sentido. Porque a palavra conhecimento envolve uma relação mais visual com a coisa. E se eu colocar algo diante de mim, é óbvio que esse algo não sou eu. Como é possível haver uma relação de conhecimento entre eu e mim, e eu mesmo?
Então já estou antecipando. O eu é uma dessas coisas que não se pode conhecer, embora se possa saber. Essa diferença vai ficar clara no decorrer do texto. Tá bom? Nós vamos usar palavras técnicas para estabelecer. Usando o termo que Kant pode se pensar. Eu posso pensar em coisas que não posso conhecer. Nem tudo que se pensa é cognoscível, embora tudo que é cognoscível possa ser pensado. O pensamento, portanto, é uma atividade mais vasta do que o conhecimento, porque nem todo pensamento é cognitivo. E aí? Vamos então saber o que é que podemos conhecer, segundo Kant. E a resposta que Kant fornece nessa crítica em particular denuncia as ilusões dos tradicionais métodos científicos, tanto dos indutivistas quanto dos deducionistas, ou seja, Kant vai fazer uma crítica ao indutivista, ao Bacon, como vai fazer uma crítica a Descartes, dizendo que os dois erraram, cometeram um deslize, né? Então a gente vai primeiro falar da crítica de Kant aos indutivistas. Qual é o problema dos indutivistas? Contra os indutivistas, Kant alerta que não podemos extrair diretamente os dados empíricos da natureza, pois nossa experiência não se dá junto à natureza, mas ao fenômeno, que é uma espécie de acordo entre o nosso aparelho perceptível e a natureza, ou, para dizer de modo kantiano, uma aparência resultante do acordo entre as intuições estéticas a priori do sujeito transcendental e o nômeno, coisa em si. Entenderam? Estamos falando aqui do sujeito transcendental. Eita, vamos lá. Como é que eu vou explicar isso? Esse é um dos grandes esforços pedagógicos que eu tenho para falar de Kant. Me empreste seu celular aí, que acho que esse exemplo que eu utilizei deu certo. Posso fazer com você essa experiência? O que é que você está vendo aqui? Não, o que é que você está vendo na minha mão? Eu segurando. Você está vendo um celular? Ainda está vendo um celular? Está estranho, né? Isso aqui também é um celular? Pois é. Kant diria que você não está vendo um celular. Você está vendo uma aparição. E que aparição é essa? O que aparição é essa? Como é que isso está aparecendo para você? É como um celular mesmo? Ou como uma linha preta vertical? Entendeu? Ou seja, fenômeno quer dizer aparição. Aquilo como uma coisa está aparecendo para mim. Claro, isto é uma aparição, uma linha preta vertical. Quando eu faço isso é outra aparição, é um quadrado. O que é que nós fazemos? Nós reunimos as aparições e damos um nome a esse conjunto de aparições que a gente chama de celular. Então é como se Kant estivesse dizendo, não existe o celular, o que existe são as aparições que nós interpretamos e damos um objeto. Uma coisa, um outro exemplo. Alguém consegue ver esse celular por completo? Não, porque ou você vê a frente ou vê as costas. Então você não consegue ver o celular, você só vê perfil. Então das coisas nós só conhecemos aparições, perfis. Então o nome celular já é um juízo meu sobre as aparições. Estão compreendendo isso? Exatamente. O que a natureza me dá são aparições. Ela dá muito menos do que o Bacon achava.
A gente é quem interpreta e dá nome aos objetos. Por exemplo, você olha para isso aí, você chama isso aqui de quê? Cadeira. Mas por que você chama de cadeira? Porque você usa as suas cadeiras para usar ele. Então isso não é o nome da coisa, isso é o seu uso que você faz da coisa. Normalmente a gente não dá nome às coisas, a gente arranja, por assim dizer, uma serventia, certo? E atribuímos a essa coisa um significado que só vale para a gente, mas o que é a coisa em si mesmo, não sabemos. Vamos lá. Suponhamos que você perguntasse a um ser humano que está diante do mar como é que o mar aparece para ele. Ele vai dizer que o mar me aparece como uma planície azul ondulante. Mas e se você fosse um peixe? Como é que você descreveria o mar? O mar é a atmosfera. Ou seja, o mar aparece para o peixe de maneira completamente diferente. Se você fosse um habitante da constelação de Sírio e olhasse o mar no cosmos, seria um pontinho azul. Então, o que é o mar em si? Ninguém sabe, porque depende sempre do ponto de vista do sujeito, que Kant chama aqui de sujeito transcendental do conhecimento. Não é de cada indivíduo, é do sujeito transcendental do conhecimento. E aí vem um problema aqui, Kant. Kant não está falando do ser humano aí, está falando do sujeito do conhecimento. Aí vamos esclarecer isso. Quando ele escreve a crítica da razão pura, ele está falando assim: sujeitos dotados de razão conheceria como as coisas. Se o homem é ou não dotado de razão é outra história, até porque Kant acredita que o ser humano não é um único sujeito racional que existe. Kant acreditava que outros seres são racionais, né? Então, por enquanto, ele está falando do sujeito do conhecimento, o sujeito transcendental do conhecimento. Por que transcendental? Porque transcende a nossa condição empírica. Nós não somos só sujeitos do conhecimento, tal como Descartes, nós não somos só pensamento, nós somos humanos, né? Quando Kant for falar de seres humanos, ele vai acrescentar uma complexidade a mais. Os seres humanos apenas não conhecem, os seres humanos, além de conhecer, se comunicam. E isso já coloca outro problema. Eu estou falando do conhecimento mesmo, puro. Seu celular, companheiro, scroll. Alguém entendeu aí? Você julga ter entendido? Por favor, diga para a turma como foi que você entendeu. Assim, a maneira que eu entendi talvez seja o que o senhor está passando. Mas é bom que você diga Mas, para que o outro possa entender através de suas palavras. o senhor disse que a gente não consegue ver o celular inteiro. Nada. Um cubo, você não consegue ver os 6 lados de um cubo. Ninguém vê. A gente consegue entender o celular porque a gente vai juntando fragmentos. Tipo, fragmentos visuais, de memória. Exatamente. Isso aqui. Vai juntando e aí o celular. Você usou uma palavra boa, entender. A mesma proposta, digamos assim, serviria para o mar. Existem percepções diferentes de uma pessoa para com o mar, de um peixe, e sei lá, quem está vendo de uma pessoa que está no solo e de uma pessoa que está voando, de uma pessoa que vários pontos de vista e mudam com relação ao sujeito que observa. Isso. Mas o sujeito do conhecimento faz mais uma coisa. E é isso que Kant está tentando mostrar aqui. Apenas o sujeito transcendental é capaz de, além de ver as aparições, criar sínteses. Ou seja, ele pega as aparições e reúne num conjunto e julga um determinado objeto.
Então, quem é que dá o objeto para você? Quem é que dá a árvore para você? É a natureza? Não, é o sujeito. A natureza só me dá aparições. Esse foi o erro do Bacon. Bacon achava que a natureza me dá os objetos. E que por isso, conhecer é conhecer a natureza. O que Kant está dizendo, não, a natureza te dá aparições, ou fenômenos. Os objetos, quem cria é você, sujeito. Então, esse objeto não é natural, ele é produto do próprio sujeito transcendental. Então você nunca vai conhecer a natureza em si mesma. Você só vai conhecer os objetos que você mesmo sintetizou a partir das aparições. Entendeu? Mas a explicação que você deu foi interessante. É que a gente faz isso de maneira tão automática que não se dá conta. Não, vamos tirar a pessoa daí. Não entra a pessoa. Porque lembre que pessoa tem a ver com o papel que você exerce com outros. Eu estou falando aí de sujeito. Porque para haver conhecimento eu tenho que ter dois, sujeito e objeto. É por isso que eu falo de sujeito. Tá? Bacon achava que o objeto era da natureza. O que Kant está dizendo é que o objeto é do sujeito. O próprio sujeito cria o objeto que vai conhecer. Porque o que a natureza dá é muito pouco. A natureza só lhe dá aparições. Então o objeto, ele parte da compreensão definitivamente. E o sujeito transcendental vem sobre as aparições. Exatamente. O sujeito transcendental, ele age. Ele produz o objeto. Está compreendendo? Tem o grupo que seria as aparições. Aí eles passam pelo processo do sujeito transcendental. Do síntese, né? Isso. Aí Exatamente. ele sintetiza até chegar no objeto. O sujeito, ele está equipado com dois aparelhos que possibilita fazer isso. O aparelho que o sujeito está equipado, aí vocês vão achar muito estranho, chama-se intuições estéticas a priori. Então, o que é isso? Intuições estéticas a priori. Essas intuições são duas: espaço e tempo. Já começa aí. Para Kant, não existe espaço e tempo fora do sujeito. Uau! Agora as coisas vão ficar estranhas para vocês. Professor, se não existe espaço e tempo fora do sujeito, esse mundo que eu estou aqui vendo diante de mim, espacializado e temporalizado, já é um produto da minha atividade a partir das aparições. Faz sentido? Faz. Quer ver um exemplo? Eu contei isso pela manhã. Eu estava num prédio bem alto e tinha uma criança do meu lado. E os carros que passavam embaixo na pista eram pequenos, apareciam pequenos. Para mim, aquela aparição não vinha de modo puro, porque eu interpretava. Eu via os carros pequenos, mas eu imaginava o quê? Existe um espaço muito grande entre eu e é esse espaço que produz a pequenez. Então esses carros estão longe. A criança não tinha ainda o processo da espacialização. Sabe o que ele disse? Ô tio, pega um carro desse para mim. Porque ele julgou o que estava aparecendo na frente dele. Entende? Por exemplo,
Quando eu olho para vocês aqui, a aparição é o quê? Eu estou vendo você, a sua cabeça está com o dobro do tamanho da cabeça daquela colega de azul. É como está me aparecendo agora. Mas eu julgo que vocês têm cabeças e tamanhos iguais, porque o processo de espacialização já é uma espécie de arrumação das aparições. Em outras palavras, o que eu estou dizendo pode ser algo que soa fantástico. Espaço e tempo é uma coisa que nós inserimos na nossa experiência para poder conhecê-la, vivenciá-la. Há uma experiência psicanalítica que pode dar uma luz sobre isso e que aconteceu na sala de aula. Kant é um dos filósofos mais difíceis de se explicar. Havia alguém numa sala de aula e essa pessoa cochilou. Aquele cochilo que você baixa a cabeça assim. Aí eu comentei, você tá dormindo na minha aula, que é horrível. O professor, não sei o que, sono e tal, mas eu cheguei a sonhar. É possível, sim. E um sono muito pesado, você sonha. E aí na brincadeira de conte o sonho. Aí ele sonhou que estava sentado numa cadeira na cozinha da casa dele. Na frente dele ele tinha uma porta. Ele abre a porta e no quintal ele vê um elefante. Ele vai atrás do elefante, o elefante foge, passa por uma pimenteira, um rio, e lá vai ele contando a história. Eu digo, peraí, meu cara, você não poderia ter sonhado tudo isso em poucos segundos. O que foi que aconteceu? O que aconteceu é que quando ele fechou os olhos, todas as imagens vieram à mente dele ao mesmo tempo. Pimenteira, rio, elefante, casa. Na hora que ele foi contar, ele precisou arrumar uma coisa depois da outra. Ou seja, na hora que a gente pega a realidade e narra, somos obrigados a colocar tempo, porque uma coisa vai ficar depois da outra, e colocar espaços, porque não é possível colocar uma coisa depois se não houver espaço para isso depois. Em outras palavras, somos nós que espacializamos e temporalizamos a realidade em si, a coisa em si, que em si mesma não é nem espacial, nem temporal. Não sei se vocês assistiram a um filme alienígena, em que esses seres tinham uma linguagem e que os caracteres eram circulares. Já viram esse filme? Eles conseguiram criar uma língua em que, ao dizer o nome de um objeto, ele dizia a origem, como o objeto surgiu e como o objeto vai desaparecer. Então, se esse alienígena pronunciasse o seu nome, ele estaria contando no seu nome o dia do seu nascimento e o dia da sua morte, porque o nome contém as duas informações dentro. Ou seja, do ponto de vista da coisa em si, o dia do seu nascimento e o dia da sua morte é o mesmo instante. É que para viver isso, você precisa separar, ou seja, temporalizar e espacializar. Estão compreendendo? Então, espaço e tempo são condições a priori para que se possa ter experiências. Mas se você conseguisse saber das coisas sem ter experiência, você veria a sua vida em um segundo apenas, todinha. Porque se você olhar direito, religiosamente falando, do ponto de vista de Deus, que está além do tempo e do espaço, o dia do seu nascimento e o dia da sua morte é o mesmo instante. Vamos brincar um pouco de teologia. O que é que Deus fazia antes de criar o mundo? O que é que você acha que Deus fazia? Assistia a Hebe Camargo?
que Deus fazia antes de criar o mundo? Descansava de quê, né? Mas nem criou o mundo ainda, já está cansado. Agora eu lhe pergunto, quando Deus criou o mundo, Ele criou o tempo também? O tempo é uma criatura de Deus? Então essa pergunta não faz sentido, porque não pode existir antes. Entende? Eu não posso pensar em Deus em termos de tempo, porque eu estou como se pensando Deus, colocando Deus dentro da categoria do tempo, quando Deus está fora. Então essa pergunta, o que Deus fazia antes de criar o mundo, não faz sentido. Deus é uma ideia para Kant, não é uma aparição. E uma ideia não se conhece. Tá aí. Ideias são coisas que pensamos, mas não conhecemos. Ideias estão fora do tempo e do espaço. Agora, do jeito que Kant fala, me dá a impressão de que a ideia contém toda a informação ali. Não sei se vocês já viram arquivos em Pado. Aqueles arquivos que você coloca vários arquivos dentro dele, compactador, arquivo, compactação, né? A ideia é como se fosse uma informação muito compactada, e para você conhecer, você tem que esticar. Já viram aquele tecido que você vai comprar na loja de tecidos? Está todo enrolado, né? Então quando você vai comprar, ele desenrola. Então a sua vida é um desenrolar de uma ideia. Legal, né? A sua vida é o desenrolar de uma ideia. A sua vida já está toda pronta, tá? Tudo colocado. Mas para vivenciar, experienciar o conhecimento, você precisa esticar, por assim dizer, né? Abrir aquelas imagens que estavam tudo emboladas ali no mesmo lugar, agora são estendidas, desdobradas. E o que faz isso é o espaço e o tempo. Ou seja, para conhecer, o sujeito precisa espacializar e temporalizar a realidade, a fim de que seja uma realidade conhecível, para que eu possa fazer ciência. Em outras palavras, não posso conhecer nada que esteja fora do espaço e fora do tempo. Mas o que é mais interessante é Kant dizer que o espaço e o tempo são coisas do sujeito, é o próprio sujeito que espacializa e temporaliza. Eu diria que somos um ponto, já que ponto não tem dimensão nenhuma, né? Mas que por alguma razão parece que esse ponto entre movimento e espaço, olha, no fundo, se você entrar, o que isso quer dizer é que esse mundo que você está olhando aí é o seu mundo. Não? Vou lhe contar uma experiência. É muito todo mundo, né? Vou lhe contar, eu também pensava assim até um certo dia. Estava eu sentado num banco de clínica, olhando de frente para a parede. Uns 2 metros de mim, uma senhora, olhando de frente para uma janela. Eu não conseguia ver o que é que estava além da janela, mas eu queria. E para isso eu tinha que estar sentado no lugar dela. Então eu resolvi fazer uma experiência de desdobramento. Fechei os olhos, imaginei meu espírito saindo de mim, indo até o lugar onde ela estava sentada, sentar no corpo dela, para que eu pudesse olhar para a janela através dos olhos dela. Aí fechei os olhos, mentalizei, quando eu abri, o que foi que eu vi? A parede. E aí eu saí decepcionado,
com essa lição: só podemos ver o mundo através dos nossos olhos. Então o mundo é aquilo que aparece para mim, e só para mim. É triste isso. O mundo não existe, o que existe é o seu mundo, é o mundo do sujeito. O que significa, portanto, dizer que se você morre sujeito, o mundo morre também. Alfal desaparece quando você desaparece. Porque alfal é um fenômeno. A gente não gosta de acreditar nisso. A gente gosta de acreditar que o mundo já existia antes de nós, que nós nascemos no mundo e que o mundo continuará depois de nós. Mas o que Kant quer dizer é que o objeto e o sujeito são como se fossem irmãos gêmeos. O sujeito não nasce sem mundo e o mundo não nasce sem sujeito. Não existe mundo sem o sujeito daquele mundo. Quer a prova disso? Imagine um mundo sem sujeito, lugar deserto, sem ninguém. Imaginou? O que foi que você imaginou? Deserto. Aí você viu o deserto de helicóptero ou assim, olhando? Então você está lá. Você está lá. Compreende? Não é possível você imaginar um mundo sem o sujeito. Você tem que estar lá. Ou você está olhando de cima, ou você está olhando do ponto de vista humano. Tem que ter um ponto de vista de quem está olhando. Então não há mundo sem sujeito. Essa é o soco na barriga que você ganha quando você lê isso, né? O mundo, o sujeito e o mundo objetivo e o sujeito transcendental formam um par, nascem juntos. O mundo nasceu quando você nasceu. Agora é claro que ninguém pensa assim. Então eu nasci no ano zero. Do ponto de vista filosófico, sim, você nasceu no ano zero. Agora, você coloca uma data para imaginar que aquele mundo existia antes de você, porque isso te dá a sensação de profundidade, de que o mundo já estava ali há muito tempo, porque isso é acolhedor. Mas a rigor, quando foi que o mundo apareceu para você? No dia que você nasceu. Se o mundo é aparição, então o mundo nasceu com você. E o mundo desaparece quando deixa de ser aparição. Para cada sujeito. Não fale pessoa não, gente. É isso. A palavra sujeito aqui é palavra técnica. Sujeito. O que quer dizer sujeito? Fala. Sujeito. Vamos imaginar uma flecha. Você atira no alvo, pense o sujeito como a flecha. Sujeito é aquilo que é lançado em direção ao objeto. Nós, sujeitos, é aquilo que você atira. Como é que eu poderia dizer isso aí? Vamos imaginar uma bolinha de borracha. Tá? Eu pego essa bolinha e estico. De uma ponta tem um sujeito e outra ponta objeto. Eu largo ele. Esse caminho aí é a vida. É o processo de conhecimento. Ou seja, o encontro do sujeito e do objeto é um artifício de um lançamento. Digamos assim, nós sujeitos somos lançados no mundo. Você nasce com tempo, e esse tempo é como se fosse um elástico esticado para que você consiga conhecer o seu mundo, porque sem tempo e sem espaço você não poderia conhecer. O espaço é aquilo que permite que as coisas minhas do meu mundo apareçam fora de mim. O espaço é condição de possibilidade de conhecimento. Para eu conhecer, eu preciso que a coisa esteja fora de mim. E para estar fora de mim tem que existir espaço, porque espaço é isso, essa categoria dentro, fora. O espaço é uma condição para eu conhecer. Vamos lá, vamos supor assim. Toda essa sala aqui, as pessoas que estão nessa sala, estão dentro de você, é você.
mas você não se conhece. Como é que você faz para se conhecer? Você explode essas coisas que estão dentro de você e joga para fora. Então essas coisas vão aparecer para você como ocupando o lugar do espaço, mas na verdade não é bem isso, é você espacializou. Espacializar é atirar para fora, entendeu? Projetar para fora. Então esse mundo é um parto do sujeito, Então, por assim dizer. Se esvaziando para poder se conhecer. Aham. Você vai esperando. É melhor dizer assim, se espacializando, porque o que está dentro não se acaba quando fica fora. Porque quando eu jogo para fora, o que eu jogo para fora é apenas a parte que eu posso espacializar. Entendeu? Que eu posso conhecer. Alguma coisa fica lá dentro que você não consegue conhecer. Ou seja, apenas a parte do mundo que pode ser jogada para fora, espacializada e temporalizada, é essa que pode ser conhecida. A outra parte que fica lá dentro e que você não consegue pôr para fora, isso é mistério. Isso aí você não sabe. Isso pertence ao sujeito transcendental, transcende a nossa capacidade de conhecimento. Porque é o que somos, não é o que conhecemos. O que conhecemos está diante da gente. Sim, projeto. A gente fala muito projeto de vida. Quem é que faz projeto? É o sujeito. O sujeito é o, digamos assim, o ser que vai fazer a trajetória, é ele que vai ser o projétil, né, lançado em direção a esse mundo que ele conhece. Por isso que é interessante que a gente conheça bem o mundo, porque no fundo a gente está se conhecendo. Pode-se dizer que o mundo seja um parto, né? O mundo, eu pari o mundo de algum modo. Mas espera aí, professor, espera aí. Se é verdade que esse mundo foi tirado de mim, no fundo você está dizendo que eu sou Deus, é? Que eu criei o mundo. Não, é porque exatamente, mas esse mundo que eu, homem, o projeto, o sujeito projeta, é só o mundo cognoscível, é só a parte que pode ser espacializada. Algumas coisas não podem. Por exemplo, a própria ideia de Deus, a ideia de eu não posso, por exemplo, eu me projetar para fora. Não posso fazer isso. Se eu quiser pegar a minha essência mais íntima e botar para fora, e eu olhar e dizer, este sou eu, vai dar tchutchu, isso é contradição. E quem é que está apontando? Porque eu sou aquele que aponta. Se eu colocar alguma coisa na minha frente e dizer, este sou eu, estou entrando em parafuso. Já passei por isso. Outro dia eu sonhei que eu estava jogando bola no campo do Asa e eu estava assistindo a mim mesmo jogando bola. Então eu pergunto, quem era eu? Era o cara que estava jogando bola ou era o cara que estava assistindo? Acontece, gente, sonhei que eu estava morto. Como é que você pode? Eu me via no caixão. Mas se você está morto, quem é que está vendo? Não é você? Está compreendendo? Não dá, você pode chamar de alma, não dá para você se ver. Porque se você se vê, você vai estar espacializando e temporalizando algo que não pode ser espacializado e temporalizado. Eu não é fenômeno, eu é ideia. Temos aí um limite da ciência. A ciência pode conhecer o eu? Não, porque o eu não pode ir para fora, não pode virar algo no espaço. Por isso que é idiotice você olhar para o espelho e dizer, esta sou eu. Não, não é. Isso é um fenômeno, isso é uma aparição. Olhar para uma foto e dizer, este sou eu, é ridículo, não é, né? Você está aqui. Não se aponta para um outro e diz, este sou eu.
E se você aponta para uma foto, está apontando para outra coisa. Então, eu é uma coisa que você é, e não que você conhece. Porque, insisto, em Kant só conhece o que está diante de você. Então, o que é sujeito, a gente conhece. Todo mundo que a gente só conhece o que pode ser sujeito. A gente só conhece, não, vamos lá, repetindo. Nós somos sujeitos, tá? Só podemos conhecer o que esse sujeito consegue espacializar e temporalizar através do que Kant chama de intuições estéticas a priori. Isso é um termo kantiano. Por que a priori? Porque ninguém ensina isso ao sujeito, ele faz automaticamente. Porque você, na sua vida, você já vê o mundo como fora de você. Você não tem um trabalho de arrancar de você mesmo para criar o mundo. Você já abre o olho e já vê. Por isso que ele chama de intuição. Como você não aprendeu, ele chama de a priori. Ou seja, é antes da experiência. Ou seja, antes de ter qualquer experiência, tem que haver duas condições, espaço e tempo. Sem isso, não é possível experiência alguma. Se eu arrancar o espaço e o tempo, não é possível mais haver experiência alguma, porque toda experiência tem que se dar no espaço e no tempo. Então, o espaço e o tempo não existe objetivamente, ele só existe subjetivamente. Mas, por que eu tenho a impressão que ele está fora de mim? Porque o sujeito tem essa capacidade de se projetar, aí dá a ideia de projetar, ele projeta, né, os conteúdos de si mesmo, que no caso de Kant, aí vem um complicador. Para Kant, não se trata só de projeção, porque as aparições são reais. É que nós não nos guiamos por aparições, nós nos guiamos por objetos. E o que é o objeto? O objeto é uma criação do sujeito, a partir da síntese das aparições. Ficou claro isso? Tem uma história aqui do cego e dos elefantes, lembra? Parece que uma certa quantidade de cegos, sabe se são 9 cegos, 8 cegos, nunca tinham visto um elefante. E eles resolveram aprender. Aí um pega na tromba e diz, o elefante é como uma grande cobra gorda. O outro pega na barriga e diz, não, o elefante é uma parede. O outro pega no rabo e diz, não, gente, o elefante é uma corda. O outro abraça a perna, não, o elefante é uma grande palmeira, uma palmeira. O que é que eles estão tendo ali? Eles estão tendo aparições, como aparece. Agora, o que é o elefante? É a soma dessas aparições. Então nós o tempo todo fazemos como esses 7 cegos, processamos isso. As coisas aparecem e a gente sintetiza. É uma garrafa. Entendeu? E a gente, é porque esse processo se dá no nível transcendental, ou seja, não é uma experiência que a gente tem que fazer, ela é uma pré-condição da experiência humana. Nós temos essa mania de relacionar as coisas. Uma tartaruga, um cágado, ele consegue ver o chão molhado. Aparece para ele o chão molhado, né? Aparece para ele a chuva caindo. Mas eu duvido que o cágado associe uma coisa com outra. Ele vê a chuva caindo, o chão molhado, a chuva caindo. Para ele são 2 fenômenos separados. Como era antigamente entre a espécie humana, quando as mulheres engravidavam, porque não se associava sexo com gravidez. Vocês sabem disso, né? Levou-se muito tempo para que os homens associassem uma coisa com outra. As mulheres engravidavam porque é natural engravidar. Fazia sexo, era natural, mas não tinha uma relação uma coisa com outra. Então, quando a mulher aparecia grávida, se dizia que era o boto, né? Era isso, aquilo, né? Porque achava-se que era um fenômeno que fazia as mulheres ficarem grávidas. Alguém então começou a associar, tem uma relação. Então, essa associação já é uma obra do sujeito, porque a natureza não faz isso, ela só dá os dados, as aparições.
Quer ver? Um desafio. Quem aí é capaz de descrever a própria mão? Chamar de mão é fácil, porque mão é um objeto. Eu quero agora que vocês descrevam a aparição. Tenta descrever. Teve um filósofo que tentou descrever, sabe o que ele viu? Caranguejo. Se parece mesmo. Se parece. Não é? Uma aranha. E se você descrever, você vai ter que falar em formas geométricas. A mão é uma coisa meio retangular, vertical, no caso aqui, dividido ao meio em duas partes, sendo que a parte superior é dividida em 4 retângulos superiores, cada um chamada dedo. Vai ficar complicado, porque eu estou descrevendo aparições, entendeu? Descrevendo fenômenos. Você tem que ter um olhar de criança para isso, né? Eu acho que quando a criança abre os olhos, ela vê manchas, certo? Ela não vê movimentos. Depois ela vai entender que aquele movimento, né? Que aqueles 2 seios que aparecem ali, né? Aquela voz que ele vê, chama-se, o conjunto dessas aparições chama-se mãe. Então o que é mãe? Mãe já é uma síntese do sujeito, ele já está juntando as coisas e criando um objeto ali. Quando a gente tenta sintetizar todas as aparições, a gente chama quê? Mundo. O que é mundo? É a síntese de todos os fenômenos. Compreenderam aí? Nós fazemos isso o tempo todo. E sabe que do ponto de vista fisiológico isso é verdade? Vocês sabiam que todo mundo aqui está vendo um ponto preto no meio do seu olho? O olho da gente não consegue ver um objeto totalmente. A mecânica do nosso olho não permite ver tudo. Tem uma mancha preta, tem um buraco na sua visão. Mas por que eu não vejo? Porque o cérebro programa, ele preenche os dados com as informações adjacentes. Sabiam disso? É muito interessante. Então, a visão é algo natural? Não, a visão é construída pelo sujeito. Então, repare que do ponto de vista fisiológico isso é verdade, né? O mundo é uma fabricação do sujeito a partir, no caso da visão, é de uma programação que ele preenche os dados, né? Mas no caso de Kant, ele está indo muito antes, ou seja, eu espacializo e temporalizo. Por isso que para conhecer algo eu tenho que dizer onde esse algo está e em que época esse algo está. Conhecer exige isso. Relacionar esta coisa com a outra do ponto de vista temporal e espacial. Por quê? Porque sem isso eu não tenho, por exemplo, a ideia de causalidade. Se eu não conseguir arrumar as coisas uma depois da outra, tanto faz o chão molhado antes e a chuva depois, quanto a chuva antes e o chão molhado depois, dá no mesmo. Porque sem espaço, sem tempo, chão molhado e chuva acontecem tudo junto. Então a gente é que separa. A gente separa até mesmo quando eles aparecem juntos, né? No caso do chão molhado e chuva, que é um fenômeno só, a gente separa. Tem a chuva, o chão molhado. A gente analisa e também sintetiza. Como no caso de um objeto estranho, eu vou rodando aqui, vou mostrando para vocês. Uma coisa que me intrigou quando eu estava lendo Merleau-Ponty é essa. Nós não conseguimos ver o cubo. Vocês se deram conta disso? Você só consegue ver 3 lados de um cubo. É ou não é? Se você virar, o lado que você estava vendo some. E vai mostrar outro. Que direito, portanto, você tem de chamar de cubo? É porque você vai juntando as aparições. Essa aparição. Parece que essas aparições se reúnem, né, em uma mesma síntese, então eu vou chamar cubo, um objeto. Então, o que está em jogo? Qual é a crítica de Kant ao indutivista? O objeto não vem da natureza. Você não conhece a natureza
através dos objetos. Você não pode dominar a natureza, ela não lhe dá isso. Então, no fundo, o que você está conhecendo quando você faz ciência são objetos do próprio sujeito transcendental. Legal, né? Em termos alegóricos, isso significa replicar contra Bacon que a ciência pode não ser o líquido dourado produzido a partir das reações entre o néctar das flores e as enzimas estomacais das abelhas, mas teia dourada produzida por aranhas abelhas a quem a música parece flor. Aqui eu estou brincando, botando um pouco de poesia no meio, que Bacon disse que Aristóteles era igual a aranha, né? Tirava tudo da cabeça dele, né? E que ele que estava certo, que ele fazia com uma abelha, que a abelha tira o néctar da flor, e a flor existe na realidade. Aí o que eu quero dizer, essa flor, ela é produção do sujeito, né? E talvez realmente nem seja flor, talvez seja até teia, e você chama de flor, entende? Porque o mundo que nós conhecemos é o nosso mundo, é o mundo, é o espaço e o tempo do sujeito. Isso, para quem não gosta muito do mundo, é estranho, né? É porque é como se você não estivesse gostando de você. O mundo é você se vendo, todas as belezas e todas as feiuras possíveis. Já que você quer se conhecer, vai conhecer tudo. Uau, é assustador. Aí teve que dizer, professor, isso quer dizer que eu sou uma mera percepção sua, assim como eu sou sua. Aí já entra nessa questão da pluralidade dos sujeitos transcendentais. Eu não vou entrar nessa questão agora. A questão é que não podemos dizer do fenômeno flor que ele existe como coisa em si, pois o que aos seres racionais tem aparência de flor pode assumir outra aparência para seres não racionais. Para Kant, a natureza não se dá inteira e espontaneamente para nós. Ela só dá o que lhe pedimos, como uma testemunha obrigada a responder apenas ao que um juiz nomeado lhe pergunta. Vamos lá. Isso exige uma explicação delicada. Senhores, vamos sacrificar um pouco aqui o calor pela explicação. Eu tenho a impressão, falando sinceramente aqui, que Kant está querendo fugir do idealismo. Porque é o seguinte, se ele admite que as aparições também são do sujeito, o mundo se acaba, irmão. Porque a única coisa que garante uma coisa que não é sujeito são as aparições. Entende? Então, e acho que ele erra ao fazer isso. Por isso que o Hegel vai dizer, olha, Kant, se você fala de uma coisa em si, que ele chama de nômeno, coisa em si. Se você diz de uma coisa em si que não conhecemos, que só conhecemos o fenômeno, ou seja, aquilo que aparece para a gente, e não o que é a coisa em si, que direito você tem de falar da coisa em si? Então eu poderia muito bem dizer a você que não tem coisa em si nenhuma, e que no fundo tudo é aparência mesmo, tudo é fenômeno. O mundo é aquilo que aparece, não tem nenhuma substância atrás dele. Olha, você sabe que substância quer dizer o que está por trás, né? Subestare, que está por baixo, digamos assim, né? Subestare, há uma substância por debaixo do mundo, mas só vemos as aparências. O Kant parece que quer acreditar em uma substância que está por trás, que ele chama de nômeno.
mas só vemos fenômenos aparentes. Aí o Hegel vai dizer, se eu não posso saber do nômeno, então é melhor nem admitir que ele exista. Tudo é aparência mesmo e acabou. O mundo é uma explosão de sensações, certo? E é só isso. O Schopenhauer vai dizer, e o que é que produz isso aí? É outra instância chamada vontade. Que aí já entra em outra questão. Então eu acho que Kant quer se livrar do idealismo. Ele precisa acreditar que exista coisa em si, mas que nós, sujeitos ocidentais, não temos acesso, porque a coisa em si, ela não é espacializada e temporalizada. Sabe, quando a mamãe vai dar uma maçã para uma criança, e a criança não pode comer a maçã, o que é que ela faz? Ela bate no liquidificador, dá uma papinha, né? Então eu diria que a razão faz isso com a realidade. A razão, ela pega a realidade, bate no liquidificador e só nos oferece a papinha, que se chama fenômeno. Então, o que nós vemos não é produto da natureza, é produto de uma natureza processada pela razão. Esse mundo, portanto, ele tem um processo racional. Ele já é construído pela razão para a gente. Se vocês perderem a razão e olharem o mundo tal como ele é, vocês não vão ver nada do que conhecem. Entende? Não. Primeiro porque vocês vão ter acesso a um mundo fora do espaço e do tempo, porque o liquidificador que a razão usa tem duas partes, uma se chama espaço, outra tempo. É o espaço-tempo que liquidifica, que processa e dá pra gente tudo espacializadozinho, mastigadozinho, pectoralizadozinho. Tire isso e a gente não tem ideia, entendeu? do que é que acontece, né? É uma experiência fora do espaço do tempo, ou seja, nem é experiência mais, porque a experiência só é possível dentro do espaço do tempo. Então, o que ele está dizendo? A ciência não é possível fora do espaço do tempo. Então, é isso. Não há relação homem-natureza, é uma relação homem-razão-natureza. A razão fica ali no meio, mediano. A razão não deixa que a natureza chegue até você. Por isso que ele vai falar essa coisa do juiz, né? Em vez da natureza chegar e aparecer e se mostrar, ele diz que a natureza é aquela que senta no banco dos réus e o juiz faz perguntas e ela só é obrigada a responder aquilo que o juiz pergunta, né? Você sabe disso. Então, o que é que sabemos da natureza? Aquilo que nós perguntamos para ela. Então, em Bacon fica parecendo que a natureza se mostra. Em Kant, não. A natureza poderia até se mostrar, mas não é o caso. É que a ciência é uma espécie de inquérito, né, que a gente abre, perguntando à natureza, é isso? E a natureza responde. Mas responde a nossa pergunta. Então, a ciência é um produto que não é do objeto, vem das nossas perguntas, vem do que nós perguntamos. Então esse negócio de conhecer a natureza fica, né, prejudicado aí. Porque a gente não deixa a natureza se mostrar. A gente usa a natureza como uma testemunha que a gente faz investigação, faz pergunta. Ou seja, você só obtém respostas para a pergunta que você fez. É isso que Kant está dizendo. Se pudéssemos elaborar outras novas perguntas, talvez tivéssemos outras novas respostas que não tivessem nada a ver com essas perguntas de agora. Então, para a ciência, a pergunta é fundamental, porque de certo modo é a pergunta que cria a resposta. Estão compreendendo? A pergunta força a natureza parir uma resposta, mas é muito direcionada. A própria pergunta já solicita um tipo específico de resposta. E é isso que o homem conhece, só conhece as coisas que ele perguntou. Estão compreendendo? Então, feita essa crítica ao indutivismo,
Vamos agora à crítica de Kant. Eu avisei a vocês que não era fácil. A crítica de Kant aos dedutivistas. Contra os dedutivistas, Kant alerta que o nosso aparelho cognitivo não está apto para conhecer verdades de ordem metafísica, a partir das quais seja possível inferir verdades de ordem física. O recado aqui é direto para Descartes, porque a gente viu que para Descartes as verdades de ordem física da ciência se assenta na verdade de ordem metafísica filosófica, o cogito. Aí o que o Kant está dizendo, o Descartes, você deu um salto aí que não é permitido, certo? Porque a gente pode até pensar em verdades de ordem metafísica, mas não podemos conhecer. Então você não pode dar um salto daquilo que você só pode pensar para aquilo que você conhece. O metafísico não tem uma relação com o físico, entendeu? O metafísico é o outro sistema. O metafísico é constituído pelo... Isso, eu poderia dizer, o axioma de Descartes metafísico, ele desdobra para o físico, e aí é isso que o Kant vai dizer, esse desdobramento não é autorizado. Por quê? Porque o sistema físico é qualitativamente diferente do sistema metafísico. Qual é a diferença? É que o sistema físico usa espaço e o tempo, e o metafísico não. E você só pode concluir uma coisa de outra se essas duas estiverem no tempo e no espaço. Como o metafísico não está nem no tempo nem no espaço, você não podia concluir de uma verdade metafísica a verdade de ordem física. Então não tem. Então fique com suas ideias de ordem metafísica e fique só com elas. Não extraia nada delas ali. O espaço-tempo não é nem metafísico nem físico. Ele é intuição a priori do sujeito. Ele é transcendental. Professor, transcendental significa não pertence à experiência, mas pertence ao território que possibilita a experiência. Lembre que crítica é a análise das condições de possibilidade. Então, quando Kant fala a priori, transcendental, ele não está falando de realidade metafísica. Ele está falando de uma realidade, talvez, entre as duas, que não é nem metafísico, nem físico, mas que é uma coisa que permite, que dá condição para que o físico exista. Ou seja, para que haja espaço e tempo, eu não preciso de metafísica, o que eu preciso é de intuições estéticas a priori. Então, no sujeito, essas intuições, elas produzem a condição do mundo físico. Que condição é essa? Espaço e tempo. Sem espaço e tempo não dá para fazer mundo físico. Bote isso na cabeça. Então, não é que espaço e tempo pertence ao mundo físico, não. Ele é pré-condição, digamos assim, os ingredientes básicos sem os quais não é possível nem você imaginar física. Estão entendendo aí? É o mundo físico que pertence ao espaço-tempo. Ele é filhote disso aí. Ele precisa dessa condição para aparecer. Do sujeito transcendental. O sujeito transcendental está ali no limite entre o físico e o metafísico. Ele é transcendental porque ele transcende a experiência, mas ele não chega a ser metafísico. Não entendeu? E transcendental. Tem uma sutileza em Kant que é o transcendente e o transcendental.
O transcendente é o que transcende a experiência, é o metafísico. Transcendental ainda está no plano da experiência, mas não da experiência factual, mas das condições da experiência. Vocês têm que entender isso. É como se eu dissesse assim, bom, para você escrever no papel, certo? Para haver escrita no papel, tem que ter papel antes, né? Tem que ter algumas condições pré-existentes para que aquilo exista. Então, essas condições que se situa nesse território nebuloso, que não é nem físico, nem metafísico, ele chama a priori, quer dizer apenas antecede a experiência, que para Kant, a gente já nasce, o sujeito já nasce sabendo certas coisas, certo? E que coisas é essa? Ele já sabe espacializar e temporalizar. Quando a criancinha abre o olho, ela já está espacializando e temporalizando. Os sentidos dela estão preparados para isso. Quando você ouve um barulho, qual é a primeira coisa que você faz? Seu olho se desloca em direção ao barulho, né? Porque o som, ele é espacial. É que se fala em ecolocalização. Então, o mundo perceptível, ele é todo filhote de espaço e tempo. Notaram isso? Então, essas condições, espaço e tempo, elas são pré-condições para a experiência. Se uma criança nascesse e não conseguisse perceber nada de espaço e tempo, ela não teria sequer uma experiência de vida. Então, o sujeito transcendental, ele é condição do sujeito pessoal, do sujeito humano. E vem antes da relação do espaço-tempo. É um antes, mas não é um antes de temporal, é um antes a priori. Porque se botar temporal, você está metendo tempo aí. Mas eu preciso de uma relação de tempo para colocar na escala. Se não colocar na escala... Não precisa. Você pode falar de uma anterioridade lógica apenas. Mas a anterioridade é média. Anterioridade é média. Não. A anterioridade lógica não. Não necessariamente. Vamos fingir que não é temporal. Se não fosse temporal, então você tentar unir a Se isso aqui não fosse temporal. não é temporal, só que a gente Qual seria a pergunta que você está fazendo? Se isso não fosse temporal, nem espacial, porque é espaço e tempo junto, tá? Se eu fosse colocar na escala, mas essa escala não é espacial, não é temporal. Se você fala de escala, irmão, tá falando de espaço. Não dá para... Sabe qual é o desafio? É que você quer me dar um exemplo de conhecimento e os conhecimentos têm sempre que estar dentro do espaço do tempo. Esse é o problema. Então, quando Kant vai dizer, os exemplos que a gente der para entender o transcendental vão ser mal vistos, porque a gente está sempre pensando em termos de espaço e tempo. Daí essa pergunta, o que Deus fazia antes de criar o mundo, ela é errada. Porque é uma pergunta que supõe Deus dentro do espaço e do tempo. Vamos assim, você vê, vamos pegar o exemplo, você vê a chuva e o chão molhado ao mesmo tempo. O chão está molhado e tem uma chuva caindo. Vamos até supor que na realidade o chão já estava molhado, chovendo. Tem alguma relação de anterioridade temporal ali? Não, mas tem uma relação de anterioridade lógica, ou seja, porque você supõe que logicamente a chuva tem que vir antes, embora um fenômeno possa vir depois do outro, em termos de tempo, acontecer ao mesmo tempo. Por exemplo, o mecanismo de um relógio, eles trabalham ao mesmo tempo, mas tem peças ali que antecedem outras, né? Que só gira depois, a partir da função do outro. Então, existe esse conceito de anterioridade lógica, que não é temporal nem espacial, que é uma questão de lógica mesmo. essa anterioridade lógica, para eu assimilar, não esteja correto, só para assimilar, eu poderia entender
prioridade, eu diria condições prévias. Ou melhor, condições de possibilidade. Ou melhor, crítica. É disso que eu estou falando. Condições prévias. Então, quando Kant percebe isso, gente, isso muda completamente a noção de física. É porque a gente estuda muito errado na escola. Quando você vai estudar física, você estuda que as coisas ocupam lugar no espaço, né? É assim? Em Kant não é bem assim. As coisas são seu espaço. Então não tem... Cada coisa é um espaço. Entendeu? Esse óculos não está ocupando lugar no espaço. Existe um espaço, certo? Desse óculos, e existe a matéria. Então, para esse óculos estar aqui, você tem que ter o espaço dele e a matéria dele. Então, existem muitos espaços diferentes a depender de cada coisa que se manifesta. As coisas são elas próprias os seus espaços, elas não ocupam a caixa, entendeu? É que a gente pensa, infelizmente, o ensino da física deturpa. Todos os objetos faz parte de um só. Todo objeto, todo material reveste seu próprio espaço. Isso é muito difícil de conceber. Porque a experiência, o que é a experiência? Não é um conjunto de sensações que vão passando? É ou não é? Se fosse bem objetivo mesmo, o que é a experiência? É um fluxo, é tipo um rio que vai passando, né? Mas você faz o quê? Você organiza essas experiências, né? Você dá unidade. E a maior unidade chama-se mundo. Você chama de mundo o conjunto do fluxo. Mas quem chama de mundo é você. É o sujeito. Então o mundo acaba sendo produção de um sujeito, porque o mundo é uma síntese das experiências. A vida é uma tempestade furiosa de um louco. É isso. É um fluxo. Som, imagem, gostos vão se passando, se sucedendo, né? Uma imagem depois da outra. É isso que a natureza, que a coisa em si dá pra gente. Fluxo. O que é que a gente faz? A gente arruma esses fluxos, espacializa, temporaliza, organiza, para que esse fluxo tenha uma espécie de ritmo, né? Então a música é um produto da razão. A música, ela é a aplicação de uma matemática racional em cima de um fluxo que não tem nada de lógico. A música aritmetiza o fluxo. Música é matemática pura. Música é a matemática aplicada ao fluxo. Eu organizo. Aí eu tenho a sensação de que essa coisa que passa tem uma unidade. Tanto que eu chamo de música. Mas a gente sabe que as coisas passam caoticamente. Estão compreendendo? É uma atividade do sujeito racional, essa organização. Mas no caso aqui eu estou chamando a atenção nem tanto para a organização, mas para a pré-condição para que exista essa capacidade de organizar. É isso que eu estou falando. Você só consegue organizar as coisas se você tiver tempo e espaço. Sem isso, não dá para organizar. Talvez até nem precise, porque sem tempo e espaço, tudo está ao mesmo tempo agora. A coisa em si, em Kant, podia ser definida assim: tudo aqui, agora. Tudo aqui, agora. Um único ponto. Aí você teria algo que você chama de axioma, né? Tudo aqui agora. Agora o negócio é desdobrar. Para desdobrar, eu preciso dos dois desdobradores, espaço-tempo.
o espaço desdobra o antes e o depois, né? O grande e o pequeno, o espaço, o grande e pequeno, o alto e o baixo, e o tempo desdobra o agora e o depois, sucessivo. Então espaço e tempo são desdobradores, são descompactadores, digamos assim, de uma realidade que em si mesma é tudo ao mesmo tempo agora, é tudo aqui agora. Talvez uma inteligência intuitiva divina pudesse perceber esse tudo aqui agora, mas nós humanos só podemos perceber isso pela experiência, e para ter experiência eu tenho que temperar esse tudo aqui agora com espaço e tempo para poder ser palatável, senão a gente não goza das coisas. A vida é isso, a vida é para a gente saborear o tudo aqui agora aos pouquinhos, no tempo e no espaço. Podemos prosseguir? É que embora nossa razão, olha, isso é importante, esteja equipada para pensar aqui em itálico, pensar em ideias metafísicas, isso não significa que ela esteja equipada para conhecer ideias ou montar raciocínios silogísticos a partir dela. Ou seja, você pode pensar Deus, mas você não pode conhecer Deus. Por quê, professor? Porque para você conhecer Deus, você tinha que colocar Ele dentro do espaço do tempo. E Deus é uma ideia, portanto está fora do espaço do tempo. Deus é uma ideia da razão. Ou seja, é uma coisa que a razão não precisa se dar ao trabalho de conhecer, já está nela. Eu acho que a ideia é até uma coisa mais importante do que as coisas cognoscíveis, porque a ideia é como se fosse aquele programa-fonte que não acaba, vai ficar aí, esse é a constante. Eu não vou permitir que o seu saber acerca de Deus se dê pela via do conhecimento, porque é possível que alguns não conheçam, porque o conhecimento é uma experiência relativa de cada um. Então o que é que eu faço? Eu já injeto ali como ideia. Então a razão já nasce com a ideia de Deus, já prontinha, não precisa se dar o trabalho de conhecer. Então, de certo ponto de vista, então, essa ideia é para quê? É para ser pensada, mas não para ser conhecida. Ou seja, não é possível fazer ciência de Deus. Entendeu? Aí o limite da ciência é esse. Não se faz ciência de ideias. Só se faz ciência de fenômenos, de coisas de aparições, né? E Deus não é uma aparição. Por exemplo, podemos pensar as ideias de eu, Deus, mundo, liberdade, etc. E até tentar explicar coisas à luz delas, mas não podemos conhecê-las nem pô-las na linha das sequências causais. Isso é bom você saber, porque conhecimento para Kant é assim: se você conhece algo, necessariamente tem um antecedente, tem um consequente. Entendeu? Conhecer é isso, é colocar a coisa, aí você falou uma palavra, entendimento, né? É pegar e ligar um tendão da coisa com a outra anterior e com a posterior. Entender é fazer tendões. A causa e efeito. A ciência não trabalha assim, causa e efeito, tudo na natureza é causa e efeito, antecedente e consequente, ação e reação. Então,
para conhecer as coisas eu tenho que ter um entendimento, ligar elas para lá. Mas ideias não estão ligadas a nada. Então você não pode entender ideias. Elas são singulares. Entendeu? Então você não pode também entender Deus. Não tem como. Porque você estaria colocando Deus ou como causa de alguma coisa, ou como consequência de alguma coisa. É como botar Deus com um pedrinho de dominó, que você aperta, um dominó vai derrubando o outro. Porque conhecimento tem a ver com isso, né? Cada coisa que você conhece é um dominó. Ele é derrubado pela pedra anterior e vai derrubar a seguinte. E ao infinito. Aí qual é a última pedra? Eu te digo, não tem. A ciência está condenada a sempre ficar derrubando pedrinha. Sem chegar a lugar nenhum. Legal, né? Agora as ideias não, elas estão fora desse jogo de sequenciamento, entendeu? Eles não se sequenciam. Você não pode dizer primeiro vem a ideia tal, depois a ideia tal. Não existe isso. As ideias são diferentes umas das outras. Pensem como se fossem estrelas separadas uma da outra. Não é uma causa. Porque nossa cognição só está equipada para conhecer e relacionar fenômenos entre si. As ideias, não sendo fenômenos, não sendo coisas que aparecem, não podem aparecer junto a fenômenos em nossa linguagem, sob o risco de produzirmos erros lógicos. A exemplo do que acontece quando apontamos para uma foto ou para uma imagem no espelho e dizemos, este sou eu. Caso em que se incorre no falso raciocínio de situar a ideia do eu no lugar do fenômeno para o qual o eu aponta. Pode-se dizer, portanto, né, que as contribuições da crítica kantiana às tradições indutivistas e às dedutivistas resvalam numa espécie de abdutivismo, na medida em que esse método pode ser pensado como uma espécie de acordo entre os dois anteriores. Mas aí eu não vou entrar nessa seara aqui não. A gente para a gravação aqui e